Não tem tanto tempo assim que eu fiz um vídeo aqui, um Fred Café, chamado Pânico nas Ruas de Londres, com base na provocação da torcida do City pra cima da torcida do Arsenal, usando uma música do The Smiths, e o Arsenal tinha perdido, o Tottenham tinha deixado aquele empate escapar, aquela vitória escapar para virar empate nos minutos finais contra o Brighton. Então eu tenho que acompanhar a trajetória dos fatos, né? A história é um carro alegre, como já escreveu, foi o Fernando Brant, do Clube da Esquina, alguma coisa assim, não vou ficar te enchendo o saco com esse tipo de coisa, mas enfim. Agora temos alegria nas ruas de Londres, ou pelo menos no norte de Londres, uma segunda-feira feliz, especialmente para aquela região da Inglaterra. A vitória de um Arsenal alegre e a vitória de um Tottenham aliviado. Falaremos também sobre, claro, o clássico em Old Trafford, a ressurreição do Tottenham nessa briga contra o rebaixamento e outras cocitas, mas lembrando que o Fred Café tem o apoio maravilhoso e fresquinho da nossa querida amiga Melita. Cafred15 é o nome do nosso cupom para você ter 15% de descontos em todo o site melita.com.br. A Melita desperta você para sentir mais o esporte. Encontro marcado toda segunda-feira, mais ou menos às 11 horas da manhã, horário de Brasília, tá? Eu quero abrir falando do Arsenal, tá? Arsenal no sábado 3, Fulham 0. Porque o Arsenal não só ganhou, o Arsenal não só fez um saldo que pode ser importante, mas principalmente porque o Arsenal jogou bem. O Arsenal jogou solto, o Arsenal jogou leve, o Arsenal ele esqueceu qualquer tipo de trava e nervosismo. O Fulham, claro, não fez um bom jogo, né? A história não é só contada por um lado, mas o Arsenal descomplicou esse jogo e cada gol, ele para mim simboliza um pouco de como o Arsenal estava jogando sem calça jeans, né? Como o Arsenal deixou algumas cinturas cimentadas dentro de casa, no CT ou no vestiário, e conseguiu jogar com um pouco mais de malemolência, cara. E aí, cara, o torcedor presente no Emirates deixou de roer as unhas para fazer a querida máscara, né? Alô, Arthur Quesada. O Gyökeres, depois de críticas pesadas de quem vos fala e de apoios necessários de Arthur Quesada, o Gyökeres ele segue fazendo gols importantes. Mas vamos lá, cara, assim, esse jogo era uma casca de banana, tá? Eu sei que o Fulham teve uma crise de virose no CT e tudo mais, mas isso não diminui tanto assim o potencial escorregar dessa casca de banana, principalmente sob o aspecto físico, porque o Arsenal ele vai agora fazer o terceiro jogo contra o Atlético de Madrid em 6 dias, né? Foi para Madrid, recebeu o Fulham e receberá o Atlético. E eu falei na cobertura em Madrid, né? Na transmissão e nos programas anteriores, que dos semifinalistas da Liga dos Campeões, olhando para a minutagem de cada um dos 4 elencos nessa temporada nas suas respectivas ligas nacionais, os 5 jogadores com mais minutos nas pernas são todos do Arsenal. Davi Raya, Declan Rice, Zubimendi, Timber e Gabriel Magalhães. O Saliba ainda tá em 7º nessa lista, tá? Então, assim, o Arsenal realmente tem rodado menos o elenco do que poderia e, claro, principalmente por não ter a vantagem que o PSG tem na própria liga, que o Bayern tem na própria liga, e o Atlético de Madrid acabou ficando longe de ser desclassificado, de ser tirado do G4 de La Liga e longe também da briga pelo título, então acabou ficando numa posição confortável mirando nas Copas nesses últimos meses. Então o Arsenal realmente está muito cansado, e aí o Arteta deu finalmente um descanso para o Zubimendi, que começou no banco de reservas, e depois ele conseguiu finalmente dar um descanso para o Declan Rice, que saiu aos 20 minutos do segundo tempo para a entrada justamente do Zubimendi. Então teve ali um revezamento do tal controle de carga para as pernas mais cansadas da linha do Arsenal nessa Premier League. E tudo isso aconteceu, né, esse descanso para os dois, porque o Arteta ele viu na última semana que o Lewis Skelly tá bem e pronto para jogar justamente na posição onde ele se formou jogando nas categorias de base de Coney, né? Nas categorias de base do Arsenal. O Lewis Skelly não é um lateral esquerdo de origem, ele virou com o Arteta.
Das 70 partidas do Lewis Skelly como profissional do Arsenal, essa foi a primeira titularidade do Lewis Skelly no meio-campo. Ele já tinha entrado bem contra o Newcastle na rodada passada e agora ele começa ali com o apoio do Declan Rice, a moda West Ham, né? O Declan Rice mais como camisa 5 do que como camisa 8. Eu gosto muito mais dessa versão do Declan Rice com um papel muito mais enraizado na saída de bola, e claro, ele ainda continua a depender da postura do adversário, sendo um cara box to box, né, que vai de área a área, mas eu gosto dessa configuração do Declan Rice, ainda mais com o Lewis Skelly jogando bem, e jogou muito bem mais uma vez nessa posição, tá? E tem mérito do Arteta de perceber isso acontecer e colocar em campo, né? Não acho que é só uma crítica ao Arteta por ele não ter visto até aqui. Ele tá vendo no momento crítico da temporada e que tá funcionando. Mais contra o Fulham, menos contra o Newcastle, mas o Arsenal consegue 2 vitórias essenciais e no meio delas um bom resultado lá em Madrid. O próprio Arteta depois do jogo ficou brincando, né? Como é que eu não percebi essa questão do Lewis Skelly antes? Enfim, tá chegando a tempo. Tá chegando a tempo, tá? E o Saka, né? Que tá voltando de lesão aos pouquinhos. Fiquei preocupado com a entrada dele lá em Madrid. Jogou muito mal realmente no segundo tempo. Saka aparecia em outra rotação e tem um primeiro tempo formidável, né? Contra o Fulham. É uma temporada ruim do Saka, né? Frágil em mais de um sentido, não só fisicamente. Ele vinha de 11 jogos sem fazer gol. Foi o primeiro gol dele no ano no Emirates Stadium. E aí ele começa como titular e meio que acaba com o jogo, né? Assim, foi possivelmente o grande jogo do Saka na temporada, e na hora certa, e no momento certo, e dando indícios de que talvez a gente possa ter o melhor Saka, ou algo próximo do melhor Saka nessa reta final tão crítica e tão importante, tão pesada e potencialmente tão leve pro Arsenal, que é muito importante, por mais que seja muito fácil falar, difícil fazer, trazer alguma leveza para esse momento que é inerentemente tão pesado, né? O Saka sai no intervalo porque já não precisava fazer mais nada, né? Esse retorno também não pode ser esticado ainda mais depois de um 3-0 construído ainda no primeiro tempo. E aí esses 3 gols simbólicos para mim são assim, tá? No primeiro minuto, no primeiro gol aos 9 minutos, o Saka ele arrisca para bagunçar ali na quina da área o Raul Jiménez, e ele acha o Gyökeres como poucas vezes o Gyökeres foi achado pelos jogadores do Arsenal, pelos pontas do Arsenal nessa temporada, tá? Pelo menos essa é a minha impressão. Aos 40 minutos, o Eze arrisca um passe para achar o Gyökeres. É isso, assim, o Arsenal tava assumindo riscos, o Arsenal não tava preso, então primeiro o Saka arrisca no primeiro gol, depois o Eze arrisca para achar o Gyökeres, que consegue temporizar a jogada muito bem para achar o Bukayo Saka. E aos 49, né, ainda no primeiro tempo, portanto não estou falando da minutagem europeia, né, aos 4 de acréscimos do primeiro tempo, o Trossard não pausou, o Trossard não segurou a vitória de 2-0. Ele teve o ímpeto de tentar o terceiro. Ele consegue fazer uma grande jogada e uma assistência linda para achar o Gyökeres para fazer o segundo gol dele. Então assim, cara, esses 3 gols são simbólicos, e o ponto aqui que eu tento sempre que possível no canal eu critico quando eu acho que eu tenho que criticar e eu elogio quando eu tenho que elogiar, né? Eu sou da escola, né, da escola de pensamento que se a sua opinião não muda com a mudança dos fatos, você simplesmente é um teimoso chato. Você quer ter mais razão do que a realidade? Né? A realidade está zarpando tal qual um barco em alto mar e a sua opinião é uma âncora que não consegue segurar o barco, mas fica ali, né, fazendo com que tudo fique um pouco mais devagar. Eu não tenho esse orgulho. E aí, cara, nesse jogo, os elogios, depois de tantas críticas, são para os que eu critiquei por tanto tempo. São para o Gyökeres, são para a postura do Arsenal, são para o Mikel Arteta. Eu acho realmente que esse futebol demonstrado pelo Arsenal no primeiro tempo contra o Fulham, ele pode ser um momento de virada de chave, talvez, de alguma coisa ter acontecido ali, numa reconexão do futebol do Arsenal com a torcida. Pô, tava todo mundo se divertindo,
Não foi... A tensão já está ali, como eu falo, né, naturalmente. Todo mundo sabe disso. A tensão vai estar hoje quando o Manchester City entrar em campo. Para o Arsenal, inclusive. Mas o Arsenal conseguiu trazer um bom futebol, trazer leveza. E aí, cara, é claro que quando você vê o seu time jogando assim e dominando o adversário como você tem o dever de dominar, tudo parece melhor. Eu tenho certeza absoluta que o torcedor do Arsenal, mesmo que discorda de mim, mesmo que acha que eu tô pegando muito pesado com o Arsenal durante a temporada, ele sai desse jogo mais confiante do que se tivesse vencido como venceu contra o Newcastle. São 2 vitórias, mas não são 2 vitórias iguais. É claro, por isso que eu falo, jogar com leveza, é claro que nem sempre vai ser possível, tá? Mas o Arsenal tava tanto tempo de cintura dura, tanto tempo sem essa fluência, que é um ali, assim, é um... Cara, como você sai da cidade e tu passa numa florestinha ou num lugar mais arborizado, tu dá aquela enchida nos pulmões e você se sente revigorado, foi um ar fresco, né, que encheu os nossos pulmões desse Arsenal jogando contra o Fulham no sábado. Então faltam 4 ou 5 jogos, a depender do que o Arsenal fizer nessa terça-feira, e eu tenho certeza que tá todo mundo se sentindo melhor, porque o Arsenal jogou melhor. E o otimismo e a confiança vão andando de mãos dadas com o bom futebol. Não precisa jogar assim todos os jogos finais. Não precisa, mas de vez em quando é bom, cara. De vez em quando é bom. Jogando assim deixa o sonho que tá tão perto, um ineditismo na Europa e 22 anos de jejum na Inglaterra, esses sonhos aqui que podem andar de mãos dadas também, tudo isso fica mais palpável quando você joga bem. Pronto. E vence, né? Evidentemente. Quem venceu foi o Tottenham, meus amigos. Aston Villa 1, Tottenham 2. Pela segunda vez no ano de 2026, estamos em maio, o Tottenham vence um jogo na Premier League. E pela segunda vez na temporada, a primeira desde as 2 primeiras rodadas, o Tottenham emenda vitórias na Premier League. São 2 vitórias consecutivas do Tottenham pela segunda vez na temporada e logo contra o Aston Villa fora de casa, tá? Tudo bem que o Unai Emery, ele colocou 800 jogadores reservas, foram 7 na verdade, mas o Tottenham tem 800 lesões. Então, né, ficaram elas por elas ali mais ou menos, tá? E o Roberto De Zerbi, para a surpresa de euzinho, pra minha surpresa, cara, ele tá se provando um cara de impacto imediato. O Tottenham já joga de maneira diferente, em muito pouco tempo, cara. Em muito pouco tempo. E ele tá se provando um bombeiro, inclusive no ponto mais delicado pro De Zerbi, que é o ponto de colocar as palavras nos microfones, porque ele tá se provando um cara que cuida dos jogadores, em vez de jogar os jogadores aos leões. E aí ele cuida dos jogadores que estão passando a cuidar bem da bola. Olha, o autocuidado chegou no CT do Tottenham. Chegou no elenco do Tottenham. Cara, eu tô impressionado, tá? Eu tô realmente positivamente impressionado porque, tirando o jogo contra o City, talvez essa tenha sido a melhor atuação do Tottenham na temporada, pelo menos na Premier League, vai. Mais posse, o dobro de finalizações, poucos sustos. Vamos lá, o primeiro toque de algum jogador do Aston Villa na área ofensiva no jogo foi depois dos 60 minutos, algo que não havia acontecido em nenhuma partida de toda a Premier League na temporada. O primeiro tempo, que terminou 2-0, o Aston Villa foi fazer o gol de honra no apagar das luzes, aos 96 minutos de jogo. Não que isso não tenha trazido tensão pro torcedor do Tottenham, mas, né, já foi lá no fechar das cortinas. Cara, o primeiro tempo poderia ter terminado uma goleada, assim. O Tottenham criou muitas e muitas chances, colocou bola na trave, poderia ter terminado facilmente 3-4-0 pro Tottenham, que não seria nenhum exagero. O De Zerbi já consegue, é claro que a amostra é pequena, mas sempre seria, já que ele chegou tarde na festa, já existe uma estatística que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui. O Tottenham já tem, do De Zerbi, a maior média de recuperações de bola no terço final em toda a Premier League.
a amostra é pequena, repito. Porém, isso já mostra intenção e mais, transformação imediata de teoria em prática. Eu tô impressionado. Eu já gostava do De Zerbi como um treinador de ideias interessantes, e o que ele fez primeiro no Sassuolo, depois no Brighton, passou rapidamente no Shakhtar e mais recentemente, claro, de volta ao futebol, no futebol francês, perdão, no Olympique de Marseille. Mas eu não esperava que ele fosse, inclusive um dos pontos que eu trouxe aqui nas minhas redes sociais de ser contrário à contratação do De Zerbi para agora é por imaginar que ele não teria como impactar tão imediatamente o Tottenham. Então eu tiro meu chapéu, ainda não totalmente, né? Eu começo a tirar o meu chapéu para o De Zerbi, vamos esperar essas rodadas finais, mas o Tottenham finalmente está conseguindo acordar no começo da semana o torcedor, sem medo de abrir o jornal, sem medo de pegar no celular, sem medo de conversar com um colega de trabalho. E o Richarlison, né? O Richarlison se provando importante mais uma vez em momentos agudos. Assistência na rodada passada na vitória contra o Wolverhampton, 1-0, tá? Então assistência importante. E agora esse gol também importante contra o Aston Villa. 10 gols do Richarlison numa temporada acidentada na Premier League. 10 gols não é uma marca irrisória, não é uma marca descartável, né? Aliás, é a 5ª temporada do Richarlison na Premier League em que ele marca pelo menos 10 gols. Entre os brasileiros da história da competição, só ele e Roberto Firmino têm esse número, tá? Eu sei que vários não são tão longevos, mas nem o Gabriel Jesus, sempre jogando por Big Six, conseguiu isso, por exemplo. Eu sei que tem as questões das lesões mais graves e tudo mais, mas enfim. O Richarlison, portanto, é o artilheiro do Tottenham na Premier League, é o líder em participações diretas para gol e é o líder em média de gols por partida dentro do elenco do Tottenham na competição. O Aston Villa tem 6 pontinhos de gordura no G5 da Premier League. Tá na 5ª colocação, vem de 3 derrotas seguidas em todas as competições e saiu vaiado pela própria torcida, viu? Vai jogar a partida da temporada na quinta-feira contra o Nottingham Forest, né? Por isso que eu não entendi muito as vaias da torcida do Aston Villa dias antes, por mais que seja um momento aparentemente de inflexão, e talvez de tragédia na quinta-feira, perdeu de 1-0 para o Forest em Nottingham no jogo de ida das semifinais da Europa League. Tem amplas condições com o elenco que tem, ainda mais descansando os tantos jogadores que descansam contra o Tottenham, de pelo menos ter condições importantes de reverter essa desvantagem. O Tottenham sai da zona do rebaixamento, abre um pontinho de gordura em relação ao West Ham, que entra depois de perder de 3-0 para o Brentford de Igor Thiago, mais uma vez marcando de pênalti. São 22 gols do Igor Thiago na Premier League, a 2 de distância de Erling Haaland, pelo menos nessa gravação antes da partida do Manchester City contra o Everton. A tal da resenha do rebaixamento do Tottenham agora ficou improvável, tá? Pela maneira como o time está jogando principalmente, mas pelos resultados. E projetando as rodadas que lhe restam com o futebol que tem sido jogado. Vamos lá. Que tem sido jogado não sempre, né? Porque contra o Wolverhampton foi um jogo muito ruim do Tottenham, mas conseguiu vencer. Esse jogou bem. O Tottenham recebe o Leeds, favorito. Imagino que o Tottenham consiga confirmar o favoritismo teórico. Visita o Chelsea, jogo enrolado, e termina com o Everton em casa. Não sabemos se será um Everton brigando por vagas europeias realmente. O West Ham recebe o Arsenal. Olha o tamanho desse jogo, hein, gente? No próximo fim de semana, para as 2 pontas da tabela. Depois visita o Newcastle, que está tendo que dar satisfação para a própria torcida, especialmente no St. James's Park. E depois recebe o Leeds. Então, assim, a tabela do West Ham parece mais difícil nesse momento do que a do Tottenham, mas é claro, um pontinho de diferença, a gente ainda não pode esboçar muita coisa, não. Bournemouth 3, Crystal Palace 0. Cara, 15 rodadas consecutivas de invencibilidade dos Cherries na Premier League. 15! Tudo bem que foram vários empates, mas bicho, 7 vitórias. E 6ª colocação para o Bournemouth depois de 35 rodadas disputadas da Premier League. Se isso não é para você levantar-se, aplaudir, vamos aplaudir, como diria nosso querido Raul Gil, cara, assim,
o que o Iraola tá fazendo com esse Bournemouth? Perdendo o Semenyo no meio da temporada, lembremos. É um negócio espetacular. Dá pra sonhar com a Champions? Calma. 6 pontos em 3 rodadas não é algo provável, não. Perdeu o Semenyo, mas ganhou o Ryan. E aí, cara, o que a gente desenhou pro Ryan quando ele foi contratado, não só está acontecendo, como nem o mais otimista conseguia imaginar que ele, primeiro, assim, a titularidade já era óbvia pra mim, tá? Dos 12 jogos que ele jogou, que ele disputou, 10 foram como titular. O Ryan hoje é titularíssimo, portanto, desse Bournemouth na ponta direita, depois de ter começado sendo testado ali na ponta esquerda. O que eu não imaginava é que ele fosse tão afiado, ele era afiado no Vasco, mas eu não imaginava que ele conseguisse ser imediatamente tão afiado numa transição de Brasileirão para a Premier League no meio da temporada. Ou melhor, para ele no fim da temporada, né? Ou seja, nem descanso ele teve. 6 participações diretas para gol, 4 gols marcados e 2 assistências, marcou o terceiro do Bournemouth nessa vitória. É o jogador mais jovem de toda a Premier League a ter pelo menos 5 participações diretas para gol, tá? Nessa edição da competição. E é o terceiro jogo seguido do Ryan na Premier League participando de algum gol. Ele deu uma assistência na vitória contra o Newcastle e fez gols contra Leeds e agora Crystal Palace. Ele precisa, claro, estar no debate para a Copa do Mundo, ainda mais depois das lesões que a gente teve, e especialmente depois da lesão do Estevão, né? Eu levaria o Ryan, já falei aqui que o Ryan estaria no meu grupo da Copa do Mundo e o Endrick também, tá? Só para que você não pense que é um ou outro. Na minha cabeça, não. O Ryan, inclusive, pode fazer 3 das 4 posições do ataque que o Ancelotti desenha para a seleção brasileira. A única que ele não pode fazer é aquele que fica atrás do 10, né? Pelo menos não consigo imaginar o Ryan ainda versado nesse vocabulário, mas a ponta direita é mais forte, centroavante também pode fazer muito bem e a ponta esquerda também é uma possibilidade em último caso, né? Não é como se fosse alguém para estar ali disputando a segunda posição ou a terceira na fila ali do ponta esquerda da seleção brasileira, mas é um cara, além de muito bom e além de estar num semestre muito afiado, né? Assim, o momento tem que importar, penso eu, na lista final, e faltam aí 14 dias, né, pra gente ter a lista final no dia 18, vamos ver se o Ryan consegue chegar nesse grupo. O Bournemouth está muito bem posicionado para jogar uma competição europeia pela primeira vez da própria história, enquanto o Palace, que já largou a Premier League de lado, está a um passo na primeira disputa de competição europeia da própria história de chegar logo à decisão da Conference League, abriu 3-1 contra o Shakhtar no jogo de ida na semana passada fora de casa, e do outro lado pode pegar ou o Rayo Vallecano ou o Strasbourg na final da Conference League. Portanto, o Palace tem uma chance razoável de conquistar logo na primeira disputa de competição europeia da própria história o primeiro título continental. O Oliver Glasner, técnico do Palace, ele disse depois do jogo algo que eu acho que resume muito bem a perspectiva do Palace para essas partidas, né? Ele diz o seguinte: imagine que você tem o aniversário de um grande amigo no fim de semana, só que alguns dias depois você tem o seu próprio casamento. É claro que você vai ficar mais empolgado pro seu casamento do que pro aniversário, ainda que o aniversário seja algo bom, que seja algo que te deixa feliz, né? A semifinal do Bournemouth foi hoje e a nossa será na quinta-feira. Tá muito bem explicado. 2 bons treinadores que vão trocar de cadeiras ao fim dessa temporada. Inclusive, o Iraola tá sendo procurado pelo Crystal Palace, né? O Bournemouth já acertou com o Rose, né? Não foi o Rose do Bournemouth? É isso. Como é que é o nome dele? O primeiro nome dele? É o Marco Rose mesmo, né? O Marco Rose, ele vem o alemão, ele vem para treinar o Bournemouth na próxima temporada. É um treinador interessante, com bons trabalhos ali na Bundesliga e também na Áustria, se eu não estou enganado. Vamos lá. A classe média da Premier League é muito legal, né? Olha a tabela nesse momento, cara. 5º colocado, Aston Villa. Eu não coloco o Aston Villa como classe média histórica, é evidente que não. Mas o Aston Villa tem pouco tempo que caiu, né? Então, assim, não é um time que esteja em condições financeiras, e a gente viu nos últimos mercados, de brigar com o Big Six, então eu coloco o Aston Villa como classe média. O 5º colocado é o Aston Villa, o 6º colocado é o Bournemouth, o 7º é o Brentford e o 8º é o Brighton. Isso pra mim é o maior barato e a grande
parada da Premier League, assim. Isso deveria ser mais celebrado do que outros pontos, tá? Inclusive, deveria ser mais espelho do que outros pontos, porque isso aqui só acontece porque a Premier League, antes de todas as outras ligas, resolveu distribuir a renda majoritariamente de maneira igualitária internamente. Quando a Premier League foi criada, ela já foi criada em termos que distribuía a capilaridade do dinheiro, não havia uma concentração como ainda há em outras ligas, né? Então esse para mim deveria ser o maior espelho da Premier League e não outros para entrar numa questão de eurocentrismo, nananã. Tem vários pontos aqui que eu acho que o pessoal exagera de elogiar. Esse eu acho que elogiam pouco, inclusive. Manchester United 3, Liverpool 2, rapaziada. Jogo de 5 gols em Old Trafford com um vencedor justo, né? Assim, qualquer coisa diferente da vitória do Manchester United seria um resultado descolado da partida. O Manchester United jogou melhor do que o Liverpool praticamente o tempo inteiro. Com exceção daquele retorno ali do intervalo, o Manchester United teve no jogo, né, mais finalizações, maior número de grandes chances, mais futebol e muito menos posse. 37% contra 63% do Liverpool. Aquele lembrete que eu acho que é muito importante da gente utilizar, né? A posse ela não pode ser um medidor de quem foi melhor na partida, porque depende da proposta de cada treinador. O Tottenham do De Zerbi ter mais posse do que o Aston Villa é importante porque o De Zerbi quer que o Tottenham seja mais controlador. O Carrick não quer que o Manchester United seja controlador. Pelo contrário, quanto mais ele puder esperar o adversário errar um passe para ele dar o bote em contra-ataques, ele melhor pro esquema do Manchester United, né? Que abre o placar no primeiro tempo com um gol choradinho, né? Do surfista Matheus Cunha, que gosta de jogo grande, mais um gol contra a Big Six nessa temporada, um gol com desvio, então não tem muito mais o que falar desse gol. No segundo tem, né? O segundo gol foi marcado pelo Benjamin Sesko com a 19ª assistência de Bruno Fernandes nessa Premier League. Ele, na mesma jogada, tentou uma, não conseguiu a finalização do Sesko. É um mercado aqui na Inglaterra que eu fiz um pedido antes de gravar o vídeo. Sesko finalizou de maneira correta a segunda tentativa, numa boa assistência de cabeça do Bruno Fernandes. Cara, ele poderia, ou até deveria, se os companheiros tivessem ajudado um pouquinho mais, ter saído com 2 ou 3 assistências dessa partida somente, tá? É inacreditável o caminhão de oportunidades que o Bruno Fernandes cria. Pra mim, a minha favorita desse jogo não terminou em gol, que foi um contra-ataque do Manchester United, um balão pra frente que ele domina de uma maneira linda e já coloca a bola para o Mbeumo finalizar de maneira linda também, de letra, só que infelizmente, para a beleza da jogada, ela acabou dando uma beijoquinha na trave e saiu. Mas foi uma grande jogada do Bruno Fernandes. Essa imagem, cara, eu vou colocar essa imagem na tela, tá? Porque, assim, isso aí é o Bruno Fernandes nessa Premier League. Os outros pontinhos são os outros jogadores, tá? Os outros pontinhos são os outros jogadores. Nesse gráfico cartesiano aí, a gente tem a coluna é o número de assistências e a linha horizontal é o número de chances criadas. O Bruno Fernandes não só lidera com muita folga a coluna, por isso ele está lá no alto, mas ele está muito à direita do gráfico porque ninguém cria tantas chances quanto o Bruno Fernandes. Já ultrapassou o número de 100 chances criadas nessa temporada na Premier League. Assim, é um negócio absurdo o que o Bruno Fernandes faz, tá? Absurdo. Infelizmente ele tomou cartão amarelo e está fora do próximo jogo contra o Sunderland. Então, para ele igualar ou, quem sabe, superar a marca histórica de Henry e Kevin De Bruyne, ele precisa arrumar alguma coisa em 2 rodadas contra o Forest em Old Trafford ou contra o Brighton fora de casa no fechamento da Premier League, tá? O Sesko, um detalhe sobre esse gol, né? Primeiro que ele faz o 11º dele na Premier League, é um número bastante razoável, mas muita gente está falando que ele tocou a bola com a mão. Eu não vejo a imagem como conclusiva, tá? Eu não consigo ver em nenhuma das imagens que eu vi um toque tão claro do Sesko com a mão na bola. Mesmo que resvale, não me parece claro, portanto eu não conseguiria anular,
porque é inconclusivo o que a gente tem nas mãos, tá? No começo do segundo tempo, o Liverpool consegue mostrar um poder de reação. Logo aos 2 minutos, o Szoboszlai faz uma boa jogada. Ele olha para um lado, vê o Gakpo, para o outro ele vê o Frimpong e ele fala, não, melhor eu, né? Não tem tu, vai tu mesmo. E aí ele consegue diminuir o placar para o Liverpool. Bonito chute de fora da área do Szoboszlai. Entre o primeiro e o segundo gols do Liverpool tem essa quase assistência maravilhosa do Bruno Fernandes. E aos 11 minutos, erro grave do Lamens. Grave, né? Mas é o primeiro. É o primeiro erro grave do Lamens. Olha o tempo que a gente demorou para falar de um erro grave do goleiro belga. Então, para mim, isso aqui passa batido. O Lamens é uma contratação zaça do nada do Manchester United. Parabéns ao scout que conseguiu achar esse jogador barato e tão bom. É um goleiro muito, muito, muito seguro. Acontece, né? Na vida de qualquer um. Ele erra e o Gakpo consegue esse empate. Ainda assim, a vibe do jogo, o que eles chamam aqui de momentum, né? As sensações, o ímpeto do Liverpool não foi maior depois do empate. Você poderia pensar, cara, aí a tragédia tá pintada, né? Não. Não teve um desespero do Manchester United, que conseguiu fazer o terceiro gol de Kobbie Mainoo, que eu acho muito simbólico, porque para mim essa reconstrução do Manchester United, aos pouquinhos, né, esse renascimento nessa segunda metade da temporada, vem muito simbolizado pelo renascimento do Kobbie Mainoo. Estava próximo de sair do Manchester United, sendo subutilizado pelo Ruben Amorim, e agora está de contrato renovado e titularíssimo, e para mim um dos melhores jogadores do Manchester United nessa fase com o Michael Carrick. O Manchester United está matematicamente de volta à Liga dos Campeões depois de 2 temporadas de ausência, hein? Depois de 2 temporadas de ausência. Desde a chegada do Carrick, nenhum time somou os 32 pontos em 15 rodadas que o Carrick tem. O único que pode empatar ali, em 14 rodadas, perdão, o único que pode empatar é o Manchester City se vencer 2 rodadas que está atrás aí do restante da Premier League para empatar, né? Então assim, o Carrick tem mais pontos que o Arteta, mais pontos que todos os outros. Eu ainda não tô seguro de que seria a melhor opção renovar com o Carrick para a próxima temporada, porque eu acho que o Manchester United tem muita coisa para consertar, assim, vai ter que ter uma faxina meio grande, assim, tem muitos jogadores emprestados que precisam ser bem vendidos, Rashford, Højlund, Sancho, vai ter a saída do Casemiro, vai ter que trazer muitos jogadores em qualidade e quantidade para aguentar uma temporada com mais jogos do que os 40 jogos da temporada atual. Então, assim, eu ainda tenho cuidado em elogiar o Carrick, não pelo que ele fez. Pelo que ele fez, ele precisa ser elogiado. Mas elogiar projetando uma permanência quase que automática. Eu não acho que tem que ser assim. Porém, eu também não consigo imaginar um nome melhor disponível no mercado. Será que vale tentar o Enzo Maresca? Será que vale ver se o Pochettino cai lá da Copa do Mundo? Será que você vale olhar para outros nomes que eu não... Será que vale o Iraola? Não sei, tá? Depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Sobre o Liverpool, mais um jogo ruim, né? Mais um jogo de pouco futebol, de poucas ideias do time do Arne Slot. Vem de 2 vitórias, então assim, o risco não é tão grande, mas existe de perder a vaga na próxima Liga dos Campeões, né? 6 pontos de gordura. Tem que tomar cuidado com o Mondiaro, para não perder essa gordurinha. Mais uma referência ao queridíssimo Arthur Quesada, que fez essa bela piada na semana passada na MFM. 3 rodadas. Chelsea em casa, Aston Villa fora e Brentford em casa. 3 clubes que estão brigando por alguma coisa na Premier League. Não é tão simples assim, hein? O Arne Slot chega a 19 derrotas nessa temporada de Premier League. Empata com o pior número de derrotas do Liverpool em uma só temporada de Premier League no século. Foram 2 com o Rafa Benítez na primeira década desse século. E o Slot ainda tem mais 3 rodadas para ter esse recorde para chamar de só seu. Ele é o único que chega como atual campeão. É uma temporada muito ruim de Arne Slot e dos jogadores do Liverpool. Uma pena que o Salah, que vai voltar, uma pena que ele não pode ter visitado o salão de festas particular
né, da era dele no Liverpool na Premier League, que é Old Trafford, pela última vez, mas que bom saber que ele vai voltar, que ele ainda vai jogar, especialmente em Anfield com a camisa do Liverpool, tá? Hoje, nessa segunda-feira, se você estiver vendo o jogo na segunda, se já passou, você, por favor, busca aí nos meus vídeos. A gente vai falar no pós-jogo de Everton e Manchester City, para entender se o City ainda tá vivo nessa briga pelo título da Premier. Na terça, falaremos aqui depois de Arsenal e Atlético de Madrid na Liga dos Campeões. Na quarta, também falaremos aqui depois de Bayern e PSG, para saber qual será a decisão da Champions nessa temporada. Uma agendinha cheia de encontros, né, pra gente nessa semana. E quando é que finalmente você vai oferecer o nosso café aqui? Só eu que te ofereço.